Esta segunda-feira, mostrando a dificuldade dos estudantes das escolas públicas do DF. Pelo menos 35 mil alunos estão sem transporte escolar há uma semana. Mais de 1.500 motoristas paralisaram as atividades porque estão com os salários atrasados. A Natália Soares acompanhou hoje essa história. Natália, é um problema que não afeta só a criança, afeta toda a família, né? Justamente, Simone, porque muitas vezes os pais, né? As mães, os pais, eles precisam deixar as crianças na escola para poder trabalhar ou até mesmo estudar. E aí fica um pouco complicado, porque como os meninos não podem ir para o colégio, não tem como ir para o colégio, porque às vezes a família não tem uma renda para pagar um ônibus ou para pagar alguma pessoa para levar um transporte público particular ou até mesmo ir a pé, porque a escola é muito longe. Como as crianças não conseguem ir para a escola, os pais precisam deixar de trabalhar, precisam deixar de ir para a escola, para a faculdade, para tomar conta dos seus filhos. E aí fica complicado. Nós acompanhamos hoje a história da Ludmila e do filho, Marcos, de 6 anos. A escola onde ele estuda fica um pouco longe da casa onde eles moram. E aí é um transtorno danado. Ele não tem ido à aula porque ele não tem como nem ir a pé para a escola. Vamos ver. O que tem aí dentro? A agenda, o livro e a minha blusa. E hoje, de novo, Marcos não vai ver os coleguinhas do colégio. Já são quase 10 dias sem ir à aula por causa da greve dos motoristas do transporte escolar. Quero voltar a estudar, mas eu preciso de ônibus. Se o Marcos não vai para a escola, fica todo mundo sem estudar. A mãe também não consegue ir para as aulas do curso técnico de enfermagem. E quando não pode faltar, o jeito é gastar o que muitas vezes nem tem. E há uma semana eu estou pagando uma pessoa no valor de R$70 para poder ficar com meu filho. Todos os alunos estão na escola fazendo prova, já estão na semana de avaliação. E ele não, está sendo prejudicado. Ele já chorou várias vezes. Mãe, por que eu não vou para a escola? Eu não tenho como estar levando. Levar o filho de ônibus ou até mesmo a pé é missão quase impossível. A Ludmila e o Marcos moram aqui no Riacho Fundo 2, só que a escola do pequeno e PSOL fica lá no Parkway. Muito chão até lá, né, mãe? Com certeza, são 3 horas de viagem. Então nós vamos fazer esse percurso. Como não tem como a gente ir a pé, porque vai demorar bastante, nós vamos de carro. Nós estamos saindo aqui do Riacho Fundo 2 e vamos lá perto do Parkway. Vamos com a gente. Vira pra cá, passa por ali. Aqui é um terminal, né, do Riacho Fundo 2 de ônibus, mas que não tem linha. Não tem linha para poder ir para a escola do Marcos. E obstáculos por aqui não faltam. E agora nós estamos tendo que entrar numa estrada de chão, com muito cascalho. Se chover, vira lama, e se tiver muito sol, é muita poeira. Foram aproximadamente 25 minutos de estrada de chão, de estrada de asfalto, até chegar aqui na escola. Mais ou menos uns 12 quilômetros. Bem longe, né? Com certeza. E por aqui não foi só o Marcos que levou falta. Segundo a direção da escola, 180 alunos estudam aqui de manhã e também à tarde. Só que por causa da greve do transporte escolar, hoje, por exemplo, só 4 alunos vieram. Na semana passada, não teve nenhum, nem de manhã, nem de tarde. E não são só os alunos da escola e PSOL que estão prejudicados. Os 700 ônibus que prestam serviço para o governo transportam pelo menos 35 mil alunos da rede pública. E esse transtorno parece estar longe do fim. Há um diálogo com o governo desde o dia que iniciou essa paralisação, mas a conversa é a mesma, que não tem dinheiro e que tem a intenção de pagar, reconhecem a dívida, mas não sabem quanto e nem quando. Natália, é muito grave essa situação. O governo não pode justificar dizendo que tem a intenção de pagar e não resolver esse problema. Não é possível que essas crianças vão ficar sem aula numa escola inteira sem aluno? Pois é, Simone, e o pior ainda é justificar, como a Secretaria de Educação mandou pra gente, dizendo que não é de responsabilidade do governo o pagamento dos funcionários nem a manutenção dos ônibus, porque as empresas, sem o dinheiro que eles deveriam receber do governo pela prestação do serviço, não conseguem nem
fazer a manutenção nem comprar mesmo o óleo diesel. E aí eles não têm dinheiro para pagar os funcionários. Tem funcionários sem receber há 3 meses. E a Secretaria de Educação reafirmou que a advogada da associação que representa as empresas de transporte público com o governo, a mesma coisa, que não tem o dinheiro, que está passando por uma dificuldade financeira, que apresentou aí os problemas financeiros para essas empresas e que há um diálogo, há uma negociação para ver o que pode ser feito, mas até agora não deu nenhuma previsão de quanto a dívida de pelo menos 33 milhões só deste ano vai ser paga. Disse que tem aí um valor de 2 milhões que foram pagos de acordo com as notas emitidas pelas empresas, mas que 2 milhões no montante de 33 da dívida só deste ano, porque tem dívida de 2014, dívida de 2015, só deste ano 33 milhões. O que são 2 milhões para 33 milhões? Enquanto isso, são os alunos que sofrem e as famílias, porque eles não conseguem ir para a aula. No caso do Marcos, ele estuda educação primária. Mas imagina aquelas pessoas que estão fazendo prova, que estão no fim do período letivo, porque nós já estamos em novembro. Como é que vai ficar a situação dessas crianças? Alguma coisa precisa ser resolvida. Não é, Simone? O governo tem que entender que precisa fazer gestão. E que ele vai ter que priorizar educação, saúde e segurança. Não há opção de não fazer isso. É um governo e está governando uma cidade. Não há opção de não fazer, de simplesmente dizer não tem dinheiro. Tem que arrumar o dinheiro. Pois tem que fazer tem que priorizar dentro do que pode ser cortado e o que não pode ser cortado. Educação não pode ser cortada. E não pode viver naquele lema, né? Devo, não nego, pago quando puder. E a gente, quando a gente não tem dinheiro para pagar nossas contas, a gente não tem que fazer alguma coisa? A gente corta em casa, a gente dá um jeito. Justamente, a gente tem que se ajeitar, assim como o governo precisa fazer, porque a educação é a prioridade. Muito obrigada pelas informações, Natália.